Olá pessoal, vamos dar início então ao aprofundamento no caso 2, a simulação do atendimento a Lucas. Lembrando que o nosso objetivo nesse módulo é falar um pouco sobre contrato inicial, sobre esse primeiro contato com o cliente, sobre como abordar esse cliente, sobre as informações importantes que precisamos transmitir. E nos atendimentos seguintes, mais especificamente quando estivermos falando sobre atendimento via chat e recursos terapêuticos, nós vamos continuar explorando esses três casos. O caso que vocês já viram de Ana, o de Lucas e o próximo que é o de Renata. Então Lucas ele entra em contato comigo, gostaria que vocês leiam, porque eu quero que realmente vocês tenham essa sensação de estar no atendimento. Então, diferente do atendimento de Ana, que traz uma linguagem mais informal, Lucas ele é mais breve, sucinto. Ele fala, então, me chamo Lucas, eu gostaria de saber sobre o atendimento. E ele já antecipa um pouco de suas demandas. Ele fala, eu tenho me sentido muito mal nesse período, problema no trabalho, em casa. Então, baseado nisso, eu já dou uma devolutiva, um primeiro acolhimento, um primeiro parágrafo também sucinto, mas já acolhendo as coisas e os pontos que ele traz. Eu falo, então, Lucas, é um prazer falar com você, são áreas realmente importantes de sua vida, você faz muito bem em entrar em contato agora com um profissional, eu tenho certeza que um processo poderá ajudar você na situação e eu me coloco à sua disposição. Então, devolvo na mesma medida. Tem alguns clientes, inclusive, que quando entram em contato conosco, eles já trazem muito mais informações de forma detalhada. Então, eu gostaria de fazer psicoterapia, porque está acontecendo tal coisa comigo, tal coisa. E é ideal que você já dê uma devolutiva relacionada, entende? Poxa, realmente é importante, eu percebo que isso é importante para você, e seria legal que você possa se cuidar, possa olhar para esse fator. Eu sou psicólogo, posso sim estar com você, vou fazer o que está ao meu alcance para te ajudar. Enfim, isso então dá um primeiro acolhimento a esse cliente. Em seguida, como sempre eu faço, eu já trago as informações primordiais, para evitar muitas perguntas agora por parte do cliente, desentendimentos. Então eu já trago as informações básicas de um modo ultra reduzidos. Então falo, Lucas, nossas sessões terão tais minutos, faremos no WhatsApp, temos tais opções, chat, vídeo, conferência, o valor é X, você pode fazer um pacote e pode pagar por transferência ou boleto, depósito, enfim. Aí ele responde então, entendi. Quando podemos marcar? Tenho interesse em fazer um pacote. Então, eu continuo. Tudo bem, Lucas, qual dia da semana é melhor para você? Eu teria disponibilidade hoje às 17, também posso amanhã às 10, 15 ou 19. Então, eu prefiro sempre já tentar combinar um horário com o cliente. Assim, e aí, quando seria melhor para você? Hoje eu posso dar horário, amanhã estou horário. Justamente para tentar já amarrar esse interesse do cliente em um encontro, em uma sessão específica. Às vezes as pessoas, quando procuram um profissional, as pessoas estão muito motivadas naquele momento. Alguma coisa está acontecendo, a pessoa vai na internet, vai no Instagram, lembra daquela profissional que ele via postagens. Ele fala, poxa, eu queria fazer um atendimento. E é muito legal que a gente aproveite esse momento de motivação para já tentar fechar com o cliente e aí abreviar o máximo possível esse primeiro atendimento para que o cliente então já possa ser acolhido dentro do seu momento de angústia. E aí eu fecho com ele o horário e aí ele fala comigo assim. Ok, coloquei desse modo, porque acontece de forma corriqueira, às vezes o cliente está um pouco corrido e aí não sabe exatamente o horário e tal. E também por uma questão importante, lá na frente, quando a gente inicia o atendimento, Lucas ainda não fez o pagamento. Então,
trago esse contexto dele, o fato dele estar corrido, o fato dele estar numa cidade, estar em trânsito, para lembrar que de repente, em meio a tudo isso, a pessoa pode esquecer de fazer o pagamento, e aí a gente tenha que voltar e abordar novamente isso com ele. Normalmente os pagamentos para os atendimentos online são feitos antecipados, a não ser que haja alguma exceção, que seja algum cliente já seu, que você já conhece, alguém que já está no processo, ou algum acordo especial. E aí ele fala para mim então que está se locomovendo, né, para a sua cidade. E aí eu falo com ele, pode ser sim, Lucas, fico no aguardo. Com relação ao pagamento, você pode fazer transferência por uma dessas contas. Sempre eu informo, tento lidar com o máximo de naturalidade com a questão, já enviar as contas e já deixar o cliente ciente de todo o procedimento. Abraços, fico no aguardo. Algum momento depois ele fala, olá Adelson, já estou perto de Belo Horizonte, vou conseguir fazer às 15 horas. E aí eu falo, combinado, Lucas, estarei disponível no nosso horário. E passo para ele, Lucas, estou te enviando um vídeo com algumas informações breves. Por gentileza, dê uma olhada. Então aqui eis uma diferença. No primeiro caso, Ana se comunica numa linguagem mais formal. Eu tento retribuir desse modo também, falar com ela dentro da mesma medida que ela me traz. E eu preferi enviar um áudio informando para ela de uma maneira muito breve sobre os cuidados necessários na hora do atendimento. Nessa segunda simulação, do caso de Lucas, eu prefiro utilizar um vídeo, que é esse vídeo. Olá, eu sou Adelson Souza, psicólogo. Teremos em alguns instantes um atendimento online. E é muito importante que você se atente a algumas informações antes de iniciarmos de fato o atendimento. O atendimento psicológico online é uma atividade, uma modalidade devidamente regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia. É uma modalidade já praticada há muitos anos, desde 2012, e uma modalidade que oferece ótimos resultados. Então espero que o nosso processo de psicoterapia seja muito rico. Estou à sua disposição para esse trabalho. Uma outra coisa importante é lembrarmos que o atendimento por internet, ou melhor, todas as transações feitas por internet de um modo geral, não são consideradas 100% seguras. Então, alguns cuidados são essenciais. Importante que você esteja utilizando uma rede de internet conhecida, que utilize equipamentos conhecidos, seu próprio celular, seu próprio computador. Evite, então, equipamentos desconhecidos. Também é muito importante que você faça testes de conexão no seu aparelho, no seu computador, no seu celular. Verifique se as baterias estão carregadas, se tem um carregador por perto, a fim de evitar interrupções durante o atendimento. Também, se formos utilizar em algum momento o recurso de áudio ou o recurso de videochamada, se certifique de estar num ambiente onde outras pessoas não possam ouvir os conteúdos e a gente possa evitar, desse modo, constrangimentos. É importante também lembrar que todas as informações que nós conversarmos estarão sob o mais absoluto sigilo de minha parte. E também eu solicito de você que não compartilhe sob nenhuma hipótese trechos, sejam de áudio, sejam por vídeo, seja por imagens do nosso atendimento, porque às vezes fragmentos descontextualizados podem gerar algum constrangimento para a gente. Então a gente mantém no mais absoluto sigilo todos os dados, todas as informações, todos os nossos diálogos. Logo, logo então iniciaremos os atendimentos e até lá. Um abraço, tchau, tchau. Então, após enviar o vídeo para ele, ele me fala que está ciente das informações. E aí eu confirmo com ele, ótimo, Lucas, nos falamos então às 15 horas. E lembrando então que dentro das opções, seja lá como eu falei com a Ana, de um áudio, seja como usamos nesse exemplo, um vídeo, ou seja uma cartilha, como vamos utilizar no terceiro exemplo de Renata, é muito importante que vocês identifiquem o modo como vocês se sentem mais à vontade. Ou também podem digitar no próprio WhatsApp. Eu acho que o texto fica muito grande, fica meio chato você mandar as informações digitadas. Então,
penso que seja melhor utilizar uma dessas 3 opções que eu sugeri. E o importante é que nós não deixemos de passar essas informações para o cliente, para que quando a pessoa venha fazer o atendimento, ele já tenha realmente uma noção básica e mínima dos cuidados necessários na hora da sessão em si. Então ele fala: ótimo, Lucas, nós falamos às 15 horas, eu falo para ele, melhor dizendo, e aí no horário do atendimento eu falo com ele: olá, Lucas, boa tarde, podemos começar? Ele fala: podemos sim, estou disponível agora. E aí o detalhe que eu havia dito a vocês, até agora Lucas não pagou a sessão. Porém, eu compreendo que ele está desde ontem se comunicando comigo, me informando que está em viagem, com horário apertado, quase que ele não conseguia fazer às 15, porque ele estava ainda chegando na cidade dele, que é Belo Horizonte, tudo isso. Então, compreensível que ele pode ter feito a transferência e de repente TED, alguma modalidade que demora um pouco mais, ou de repente ele fez, esqueceu de mandar o comprovante, ou de repente ele ainda não fez o pagamento. Então eu uso uma estratégia, eu falo com ele. Nesse caso, como se trata de um primeiro atendimento, então eu preferi não ser direto. Senhor Lucas, e aí o pagamento? Você não fez o pagamento ainda, ponto. Eu preferi colocar essa informação, mas já dando início a de fato o atendimento. Então, ótimo, Lucas, você conseguiu efetuar a transferência? E aí depois eu trago outras perguntas. Outra coisa, você já fez psicoterapia antes? Já esteve com um psicólogo? E aí me conte um pouco mais sobre as razões pelas quais você tem procurado e tal. Então eu dou um lembrete a ele, mas de um modo sutil. A gente tem tido uma boa comunicação desde ontem, ele tem informado a questão dessa locomoção dele. Enfim, então tudo para que a gente aborde de uma maneira muito clara a questão do pagamento. Aí ele meio que confirma assim o pagamento. E aí ele envia o comprovante, ou seja, ele faz o depósito, envia, acabei de realizar. E aí ele continua respondendo as perguntas e a gente vai dar continuidade a esse atendimento de Lucas no módulo de chat e no módulo de recursos terapêuticos. Um abraço a todos, até mais.